I would like to welcome you to this session. A vossa presença sobre as transferências e as alterações no mercado de transferências. Para mim é uma honra particular para estar aqui em Portugal como brasileiro. Apenas um comentário no início, o DECO, para celebrar a sua carreira aqui em Portugal e por respeito na audiência que fala português. Vamos responder as perguntas em português, embora eu as faça em inglês, tem interpretação, se precisarem. Eu não vou demorar muito nestas palavras preliminares, porque não temos muito tempo. Eu vou convidar os nossos oradores convidados, são todos famosos, portanto, não é preciso apresentá-los um a um. E eu gostaria apenas de dizer que, no fim, vamos receber algumas perguntas da assistência, se quiserem fazer algumas perguntas, e vamos começar de imediato com o Steve, porque para ter aqui um panorama em alteração que vamos analisar, vamos falar com todos os oradores aqui e vamos começar com um trabalho muito detalhado do Steve em relação aos números envolvidos no último ano dentro das 5 grandes ligas. Portanto, dou a palavra. Steve, por favor. Not sure if I don't need this one. Can you hear me well? Podem ouvir bem? Hello? Sim, está melhor? This is the one that works. É este. Okay, good morning, Ora bem, everyone. bom dia a todos. It's always a pleasure É sempre um prazer estar aqui with the SoccerX family. com a família SoccerX. Speaking to David, Estávamos a falar hoje de manhã cedo, se calhar esta é a 8ª vez que vamos fazer a apresentação ao longo juntamente com a SoccerX, e para eles que não estão tão familiarizados com isto, isto é o relatório que temos estado a fazer no Primetime Sport. É o 11º ano que estamos a fazer, e o que nós fazemos neste relatório é que analisamos aprofundadamente como é que é o desempenho das 5 grandes ligas em termos de atividade de transferência. E, obviamente, em 2009, quando nós começamos a campanha, até agora, temos visto uma grande transformação na indústria e que todos sabemos, claro. Vamos ver hoje, isto vai estar no site primetimesport.com, amanhã à hora do almoço, portanto, vamos ter aqui uma previsão exclusiva, mas esta análise aprofundada está disponível gratuitamente no nosso site e vai lá estar a partir de amanhã à hora do almoço. Eu não vou perder muito tempo sobre o funcionamento do relatório, mas, como disse, analisamos as principais 5 ligas na Europa e queremos números e uma visão para ver o que é que está acontecendo na indústria. Portanto, isto é um bom prelúdio para uma conversa mais à frente. E, mais uma vez, não vou entrar um a um, mas, em primeiro lugar, o que nós fazemos, isto é um relatório que, em primeira mão, vai pelas 5 ligas europeias, as principais, e depois focamos-nos na La Liga Santander, de Espanha. Claro que, mais uma vez, vamos fazer apenas a parte europeia hoje, mas aqueles que estão interessados vão ter muitos pormenores de informação ao relatório completo, que vai estar disponível no nosso site à hora do almoço. Ora bem, o que aconteceu no futebol europeu não é novidade para ninguém. Nós vimos o investimento em novos jogadores, que está a crescer cada vez mais, e já está nos 4,7 mil milhões de investimento total este verão pelas principais 5 ligas, 11% acima do ano passado, e uma grande transformação olhando para trás. Quando começámos o relatório estávamos no 1,3 mil milhões, portanto vimos o investimento multiplicado por 3 e vai ser um bom ponto de partida para comentarmos. E olhando para de onde vem este crescimento, ainda temos a Premier League como a força motriz no futebol europeu,
Contudo, nós já vimos as outras ligas a acompanhar rapidamente, mas mesmo assim a Premier League investiu 1,5 mil milhões de euros, 8% acima, e a La Liga 1,3 mil milhões. Portanto, isto também é um grande aumento de percentagem. Uma das coisas que já começamos a ver é que o último ciclo de direitos televisivos na Premier League ainda não cresceu como estávamos acostumados. Olhando para os números... Oh, bem, eu peço desculpa, isto não tem estado a dar. Peço desculpa. Bem, deve ser muito interessante porque ninguém estava a queixar-se. Bem, eu estava a mencionar a informação aqui, grande transformação na indústria. Nós já vimos crescimento de 11% este verão, mas mais uma vez temos visto uma multiplicação por 3, que é um crescimento espetacular e transformação na indústria. E como estava a dizer, a Premier League, claro, ainda é a força motriz em termos de investimento, mas ao longo dos últimos 4 anos nós temos vindo uma estagnação clara desse crescimento. Continua na frente, continua número 1, mas não tanto. Nós vemos as receitas também estagnar, principalmente por causa dos direitos televisivos a entrar num platô um bocadinho. La Liga tem sido a número 2 este verão, seguida da Série A, que está a voltar a crescer a partir da sua era dourada. E muito interessante, como estava a dizer neste slide, o que nós vemos é que a diferença entre a Premier League e La Liga e a Série A. Portanto, há 3 anos, La Liga representava apenas 1/3 em relação à Premier League em termos de investimento. Agora, este verão, depois de investir 1,3 mil milhões de euros, já está a 87%, portanto, está a diminuir a distância. E isto é interessante, como já tinha dito também. Vemos a mesma situação na Série A, que está 77% do que a Premier League investiu. Portanto, isto é um dos cabeçalhos do relatório, que é um grande crescimento, grandes números, 4,7 mil milhões na Europa, mas não por causa do crescimento da Premier League, mas mais importante, o crescimento de outras ligas. Nós gostamos sempre de dar uma vista de olhos à concentração de investimento em cada liga e continuamos a ver a Premier League por causa da forma como se distribuem os direitos televisivos, e chamamos isto, é a liga menos concentrada, apenas 41% do investimento total por 4 equipas, enquanto que em Espanha é 73%. E é interessante que em Espanha houve uma grande transformação também, porque costumávamos ver apenas a Barcelona e a Real Madrid a investir em grande. Agora já não se passa assim, já não é um jogo a 2, mas é um jogo a 3, porque o Atlético já voltou com muita força e agora está entre as principais equipas, quer em termos de atividade de transferência e aquisições e a venda de jogadores. Em termos de vendas, isto é muito interessante em termos de informação. As equipas de La Liga foram aquelas que venderam mais, portanto, pela primeira vez, as equipas de La Liga receberam mais de 1.000 milhões de euros em receita, portanto, 29% de crescimento em comparação com o ano passado. Mas, mesmo assim, a Premier League recebeu 110 milhões de euros. Isto é muito importante ter em consideração, porque desde o estabelecimento do Fair Play da UEFA, a maneira como os clubes financiam as aquisições é porque não é dinheiro injetado pelos atores, mas é a troca de jogadores. E algumas das principais equipas dos clubes mais ativos em termos de venda de jogadores na Europa. Portanto,
Mais uma vez, olhando para o gasto líquido, a Premier League ainda está muito mais à frente das outras ligas e vemos a Liga 1 em França, como sabemos, é muito profícua em termos de produzir jogadores e esses jogadores a serem vendidos no estrangeiro. Portanto, a Liga 1 em França teve 2 anos consecutivos de investimento negativo porque venderam por mais valor do que tinham gasto nos novos jogadores. As principais equipas em termos de gastos este verão, nós já vimos o Real Madrid outra vez no topo, depois de investir mais de 300 milhões de euros. Ainda não vimos o Real Madrid no topo desde 2013, onde houve uma grande transformação no clube, mas, como já tinha dito também, os principais 3 clubes da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético, a liderar na Europa. E apenas vemos 2 equipas da Premier League, peço desculpa, são 3 da Premier League, nos top 10, e no passado víamos 5 ou 6. Portanto, mais uma vez, isto é mais uma prova daquilo que eu estava a dizer. Portanto, estes grandes números significam que este verão nós vimos 3 equipas a investir mais do que nunca. Portanto, é um recorde de transferência, como sabemos, foi para Paris Saint-Germain em 2017, quando investiram mais de 400 milhões, mas agora o Real Madrid, com o investimento deste ano, que é o segundo mais alto na história de transferências. Em termos de vendas, o Atlético tem sido a equipa mais ativa, tendo vendido mais de 300 milhões de euros, e é uma quantia significativa, mas mais interessante, como já estava a dizer, no passado, ao fazer estes relatórios, geralmente víamos apenas o Porto, Sevilha, Benfica, Mónaco, seriam os clubes que vendiam tradicionalmente, e isto mudou, o panorama mudou, e é interessante ver entre os clubes que mais vendem, tal como a Juventus, o Real Madrid, Barcelona, esses clubes tornaram-se clubes de venda também. Qualquer clube agora é um clube muito ativo a vender jogadores, porque esta é a forma que financiamos a maioria da despesa com novos jogadores. E, muito interessante, cada vez mais vemos transferências entre as principais equipas. Isto é uma lista das transferências que aconteceram este verão. Tem uma quantia significativa e muitas outras que poderiam ter acontecido e não aconteceram, que não aconteceram no final de contas. Mas isto tornou-se prática comum que as principais equipas negociem e acordem, e muitas vezes, porque como aconteceu com o Griezmann, um clube com esta cláusula no contrato. E de forma interessante, como já disse, o Barcelona, Atlético e Real Madrid têm sido os clubes com a mais movimentação na Europa, e acrescentando à quantia em termos de venda e compra de jogadores, um combinado de 4,1 mil milhões de euros que o Real Madrid, Barcelona e Atlético têm estado a trocar este verão, que é uma quantia enorme. Em termos de... Peço desculpa. Em termos de jogador mais caro, claro, foi um jogador que estava a jogar aqui, João Félix, e foi a transferência mais cara, 126 milhões de euros, seguido de Griezmann, 120, e Hazard, 100 milhões de euros. E uma coisa que também gostamos de ver no relatório é como é que os jogadores desempenham, os que foram os mais caros da última temporada, da última época, e se foram lucrativos ou não, em termos de se foram usados regularmente ou não. Portanto, este slide aqui, por exemplo, o Alisson foi o mais produtivo em termos de assinatura, o mais caro, dos mais caros do ano passado, porque jogou 100% dos
minutos, tal como o Keita, Jorginho e Ronaldo. E no outro extremo temos outros jogadores caros que não jogaram regularmente, tal como o Mahrez, 39% dos minutos, o Fred no Manchester United, um terço, ou a Vinícius no Real Madrid, um quarto dos minutos. Portanto, olhando para o quadro de honra das transferências mais caras na história, este verão viu 3 novas entradas, que foram os 3 maiores. Continua a ser o Neymar, com o Mbappé, seguido de PSG há alguns anos, mas agora o João Félix, Griezmann e Hazard, todos eles acima dos 100 milhões, juntaram-se ao topo na história. E olhando para a assinatura mais cara de todas as transferências de verão, vemos que este é o 4º ano consecutivo com as assinaturas mais caras, acima de 100 milhões de euros. Portanto, uma transformação significativa e de forma interessante. Cada vez que a idade média do jogador mais caro desce cada vez mais. Portanto, como podem ver aqui neste slide, em 2010 o jogador mais caro tinha 25 anos e meio. A média dos top 10 e agora é 23,9. Portanto, está a descer porque as equipas tentam assegurar os jogadores quando são jovens, porque já estão estabelecidos. É mais difícil para os clubes que os tenham concordem em vendê-los. Ora bem, apenas para terminar e abrir o debate, alguns slides interessantes sobre La Liga. Obviamente, temos visto o Mr. Taylor. Uma das coisas que o Javier fala sempre, e é cada vez mais orgulhoso, é com as alterações implementadas na La Liga, com os direitos televisivos centralizados. Já não é uma liga movida apenas por Barcelona e Real Madrid. Portanto, em 2009, a Barcelona e Real Madrid representavam 80%, ou 8-0, do total da despesa de novos jogadores, enquanto que este verão, foi apenas de 43%. Portanto, isto é uma grande alteração em Espanha. Já não tem nada a ver apenas só com Real Madrid e Barcelona. E, de forma interessante também, por causa destas alterações, e esta possibilidade para os clubes mais pequenos investir de forma melhor, temos visto cada vez mais os clubes pequenos podem investir muito, tal como acontece na Premier League. Portanto, em 2015, tínhamos apenas 7 equipas na La Liga em que podiam investir mais de 10 milhões na contratação de jogadores, e este verão foram 15. Portanto, são estes os números que queria deixar convosco. Tal como disse, podem ver o relatório completo a partir de amanhã, ao meio-dia. E para concluir, o crescimento nesta janela de transferência está em alta, mas cada vez mais movida pelas outras ligas. Portanto, estas ligas estão a aproximar-se cada vez mais em relação à Premier League. Muito obrigado. Thank you, Steve. Muito obrigado, Steve. Here Penso que temos aqui, what we could call the good news in regards to podíamos chamar as boas notícias em relação aos recordes que foram quebrados numbers, em termos de números we can e dígitos. add to that Podemos acrescentar também huge amounts that os enormes montantes que estão a ser investidos pelos que detêm o controle dos clubes, o dinheiro que advém das parcerias, as receitas. we see Verificamos e haver muito dinheiro a fluir nas 5 maiores ligas. Por outro lado, the best part of esta é a melhor parte do acordo. Por outro we have lado, some circumstances that há algumas may circunstâncias que affect poderão or already affecting afetar ou já estão a afetar o mercado de transferências, que têm a ver com as novas regras, changes in the com as mudanças transfer regulations na of FIFA. na regulamentação with das the transferências Brexit, por parte da FIFA, that tem a has ver to com o do with many Brexit, circumstances tem a that ver com muitas are being circunstâncias conceived que têm inside sido the world of football concebidas itself dentro do mundo or do futebol em si outside, ou like the influx
de fora, como o fluxo do Brexit. Enfim, não sabemos que o Brexit está a meio caminho, não vou enverdar por aí, talvez alguns dos nossos convidados possam dar-nos uma pista sobre o que poderá acontecer, quais as consequências possíveis se de facto o Brexit for aplicado, mas começando por via hotel, de que forma é que estes números representam algo lucrativo ou algo que possa melhorar a situação dos jogadores, com a sua experiência, como as iniciativas do FIFPro têm experiência em toda esta tensão tão habitual, a diferença é o tratamento que os jogadores que jogam nas 5 maiores ligas e os outros, que são a vasta maioria dos jogadores em todo o mundo. Claro, estou bem ciente dos números, obrigado por esta apresentação. Ter uma equipa de futebol é sempre completamente diferente. Podia dar-vos alguns números. Estamos a falar de, digamos, mais ou menos 70 países que têm jogadores profissionais no mundo. Como sabem, a FIFA gera 200 em números. Todos sabemos, em 70 países, estamos a falar entre 60 a 65 mil membros. 50% destes membros, de jogadores profissionais de futebol, jogam diariamente e treinam diariamente e jogam aos fins de semana. 50% destes jogadores não ganham mais do que $2.000. E desses 50% de jogadores que apenas ganham $2.000 por mês, há outros 50% que não recebem qualquer remuneração ou recebem demasiado tardiamente. Portanto, para nós, é sem dúvida muito interessante verificar que nas últimas décadas, na Europa, nas 5 últimas décadas, há outro número. 98% dos jogadores estão a jogar em todo o mundo. Isto demonstra que, claro, esse é o problema que temos que debater e é essa a razão porque a FIFA chegou a este livro branco, onde os factos e figuras permitiram ver que o sistema de 2001, introduzido pela Comissão Europeia, a UEFA e pela FIFA, não estava a funcionar mesmo, porque agora temos, dentro do mundo do futebol profissional, já não temos... Temos acima, de facto, pessoas que fazem dinheiro. Temos companhias, empresas comerciais, na verdade. Dou-vos 2 ou 3 exemplos. E essa é a razão porque tivemos que mudar as regras. Acham normal que o Chelsea tenha 150 jogadores no mundo de futebol? Este é apenas um exemplo. Outro exemplo, acham normal, com o devido respeito pelo Manchester, que tenham em todo o mundo, detêm outros clubes e que tenham a possibilidade de... Isto é uma coisa comercial agora. Eu defendo mais de 60 mil jogadores. Estamos igualmente a falar de... Será que compreendem que todos estes jogadores a jogar futebol desde os 7 anos e depois o DL no Brasil e em todo o mundo, e depois todos eles no Brasil fazem isto porque começaram a jogar aos 7 anos de idade. Portanto, na minha opinião, apenas para fechar, a regulamentação, tal e qual está agora, está completamente ultrapassada. Eu penso que as ligas, mesmo a UEFA, mesmo a FIFA e as outras confederações têm que compreender que têm que mudar, porque já não é normal que tenhamos os jogadores de topo apenas na Europa. O que nós queremos é que cada jogador... Enfim, há centenas de países onde se joga futebol profissional. E depois temos centenas de ligas que conseguem sobreviver. Estamos longe com estes novos desenvolvimentos. E isso é uma preocupação, não só por parte dos jogadores, mas tem que ser também uma preocupação por parte dos agentes, das federações,
das ligas e da parte de todos, e também do público. Apenas para terminar por agora com a sua apresentação, apenas uma questão. Eu sei que sente que ainda não chegaram à metade do caminho que desejam trilhar em relação a esta cooperação entre a FIFA, digamos assim, a SEA e a FIFA. Então, é um bom passo por parte da FIFA para aceitar a contribuição da FIFA e Série A. Mas em relação especificamente a estes jogadores que estão iniciados, que não jogam para as grandes ligas, acha que há alguma ferramenta que possa ser melhorada para lhes permitir ganhar um pouco mais do que os tais 2.000? E a reforma em relação aos pagamentos por realizar, apenas com 2 meses de atraso, para garantir que o jogador possa terminar com o contrato. Acha que é uma ferramenta que pode ser melhorada um pouco para melhorar o desempenho dos jogadores? Eu sou geralmente otimista. Eu penso que não há outra saída para todas as partes intervenientes, e a FIFA, como sabe, é um todo. No sentido de se encontrar uma solução para o problema em geral, e começámos, e foi o projeto com assuntos estreitos, ou seja, significa que estamos a mudar em conjunto, com a permissão de todos, porque não é apenas uma questão. Os clubes têm que perceber. Não é normal que se assinem contratos com os jogadores e não lhes paguem. Isso, sem dúvida, que é uma desgraça. Não vou entrar em detalhe, mas os assuntos de importância mais estreita têm a ver com o empenho. Isto foi já implementado há 1 ou 2 anos e vêm-se agora os resultados. Há outro aspecto igualmente para os clubes. Acham normal que tenham um clube na Turquia que não paga a qualquer jogador e há outro clube na Turquia que está sempre a pagar aos jogadores? E depois há todo um desequilíbrio desportivo em tudo isto. Os clubes também percebem, assim, que os jogadores profissionais têm que ser remunerados, porque numa competição gere com a integridade de cada um. Está feito, mas muito mais terá que ser feito. Eu penso que é justo. Se não pagam aos jogadores, não devia ser permitido comprar outro jogador, gostaria-se a criar um outro contingente de credores. Deco, com a sua longa carreira e muito bem sucedido como jogador, não precisamos de elaborar por aí. Comparando com a sua carreira como jogador, agora está noutro estádio, noutro caminho. O que é que pretende atingir quando lida com os interesses dos jogadores que representa? O que é que mais lhe interessa em termos de relação com o clube? Mesmo do lado da proteção dos interesses dos jogadores, e no sentido também de construir uma relação para si, como agente, que segue as regras e tudo mais. Que tipo de clubes, com que tipo de clubes é que se sente mais confortável a trabalhar? Porque sendo cliente, o jogador será mais bem pago. Sei que lida com jogadores que já estão estabilizados e famosos e lida também com outros que ainda se estão a formar. Vou falar em português, porque há muitos portugueses e falantes portugueses aqui. Prefiro falar em português. Óbvio que nós, quando trabalhamos com um jogador, tentamos sempre buscar a melhor solução em todos os sentidos. Esses números que nós vimos aqui são números fantásticos, mas, por outro lado, né, o que nós estamos a falar aqui, que o Theo estava a dizer sobre todos os problemas que existem sobre os jogadores, é um mundo completamente... Há um mundo à parte desses números, e isso talvez é um assunto que precisa de muito debate, precisa de muita ajuda, principalmente, e entendimento sobre sobre FIFA, UEFA, junto com as pessoas especializadas nisso, FIFPro, que pode ajudar muito. Não é fácil nós gerirmos um pouco isso. Todos esses números são públicos. Hoje nós vivemos numa era da informação, os jogadores de hoje são mais informados, sabem o que acontece, sabem os salários que os outros ganham, sabem aquilo que os grandes clubes pagam, sabem as grandes transferências, mas isso não é a realidade do futebol no geral, né? Nós temos jogadores, com certeza, que vão chegar a um nível muito alto, outros que vão jogar por um nível bom, outros um nível médio, um nível intermédio, mas todos são jogadores profissionais da mesma forma, com a mesma responsabilidade e com os mesmos direitos e deveres, né? Então, nós falamos muito do topo da pirâmide, olhamos para esses números fantásticos e isso
O mais difícil é gerir essa ansiedade, é gerir com os jogadores, conseguir ajudá-los a perceber que isso é passo a passo, que isso não é não se faz uma carreira do dia para a noite. E hoje em dia, por essa informação, e é verdade, o futebol tem esses momentos rápidos, há casos de jogadores que não estão nem um ano num clube. Nós temos casos em Portugal, eu sempre digo isso, nós temos 3 grandes clubes, vários clubes médios e clubes menores, mas mesmo isso nós vemos que é difícil esses jogadores se manterem por muito tempo. Antes os jogadores acabavam por ficar, tinham um trabalho muito maior, demorava-se mais tempo. Hoje gerir isso não é fácil. Nós sabemos que há vários agentes no mercado trabalhando, a agente séria, como em todo lado, mas não é fácil gerir essa emoção, essa ansiedade que hoje existe, tanto nos jogadores de hoje. Óbvio que quando se trata de um clube, nós sabemos que há clubes que trabalham que são sérios. Infelizmente, há casos como esse, como o Theo falou, e essa regulamentação não é possível que um clube não pague um jogador e no outro ano possa estar sendo inscrito outro jogador outra vez, daqui a um tempo isso volta outra vez. Mas isso, acho que ainda há muito trabalho por fazer. Nós tivemos esses números todos espetaculares e todas as grandes ligas crescendo. Houve um grande trabalho, de verdade, na Liga Espanhola, um trabalho de redistribuição financeira. Isso fez com que os jogadores ganhassem salários, podendo fazer uma carreira em clubes bons. Não precisa jogar no Barcelona nem no Real Madrid para ter uma carreira de sucesso, uma carreira ganhando um dinheiro e tendo sucesso desportivo. Eu acho que hoje uma maior dificuldade é encontrar o equilíbrio entre o sucesso desportivo e o sucesso econômico. Esse equilíbrio entre os jogadores é o que nós, de alguma forma, tentamos passar, que para ter sucesso econômico tem que ter sucesso esportivo. Isso vem primeiro, né? E isso não é fácil no mundo que nós vemos hoje. Com as informações que existem, os jogadores, nós temos rede social que, se calhar, 10 anos atrás isso não existia, 15, e isso não é fácil, isso mexe com as emoções, isso mexe com a ansiedade, isso mexe com lidar com o dia a dia de um jogador num clube, não é fácil, porque também tudo é muito mais rápido, tanto o sucesso como o insucesso, os clubes têm mais dinheiro, os clubes estão mais preparados para, se um jogador não der certo, na próxima época trazerem outros, mas também, por outro lado, se um jogador der certo, aquilo vira uma loucura, enfim. Essa gestão é sempre uma gestão difícil, mas é o que nós tentamos, de alguma forma, encontrar esse equilíbrio. Erkut, when we speak about the Quando se fala do topo da pirâmide, podíamos dizer que o topo do prémio, no seu caso, talvez é o LCL. Também liga com outros jogadores que desenvolveram as suas capacidades para jogar ao mais alto nível. Vamos agora aumentar o enfoque no papel dos agentes. Eu sei que está muito envolvido, tentando educar ou liderar um novo mundo através de workshops, fazendo parte da Task Force da FIFA, em relação específica. Sei que gosta de defender, afinal, os 2 princípios nucleares, que são a educação e a integridade, em relação às atividades desenvolvidas por um agente. Como é que poderia descrever, como é que tal poderia ser usado como ferramenta para melhorar a situação dos jogadores e a relação entre os clubes e também, em termos autónomos, os direitos de um mercado saudável em relação às atividades das agências? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu acho que muitos de vós talvez saibam que desde 2015 há uma regulamentação a que os agentes têm que seguir. É claro que há uma regulamentação para cada país, mas literalmente cada federação faz a sua própria regulamentação, o que não é uma boa situação. Eu penso que há um senso comum a ter a linha de conta. Após 4 ou 5 anos, que isto tem que mudar, todos podem verificar que é muito simples tornar-se um agente. Basta registrarem-se como tal, pagam 500 libras e podem começar amanhã a ser um agente e representar a vida futura de um jogador de futebol. Não deveria ser assim tão fácil. Não há qualquer educação exigida, não há qualquer... É preciso, como treinador, é preciso chegar a vários níveis até que se consiga chegar a treinar ao mais alto nível. Há um sistema, há vários níveis. Para os agentes, de momento, não há nada. Portanto, se algum de vós, estava a falar convosco há pouco, antes de entrar, se algum de vós quiser entrar no mercado, basta registarem-se como tal e começar. Ao registarem-se é a parte mais fácil, a parte mais difícil consiste em sobreviver neste negócio. Já vi que nos últimos 15 anos aconteceram tantas coisas que são inacreditáveis. Por vezes,
É bom ver, por exemplo, a educação, sempre advoguei a importância da educação, sempre dei aulas em universidades. É importante estarmos devidamente instruídos, é bom para os clubes, para os negócios, para as federações, para todos. O conhecimento só pode ajudar. A parte difícil é para onde começar. Que tipo de sistema educativo devemos privilegiar? Será que a FIFA deveria controlá-los? Todos têm que passar por um exame, a FIFA controla todos. Poderia haver um sistema mais transparente. Para mim é difícil, como agente, saber quem é o agente daquele jogador. Há 50 mil mandatos e o melhor seria haver alguma hipótese de nos informarmos através de um sistema de registro para que eu pudesse contactar diretamente o agente, por exemplo. E assim começa com uma indicação. É um longo processo, demorará anos, mas penso que no final vai ter que mudar. Em particular para os agentes mais jovens que entram neste negócio. Eu tento trazer cada vez mais agentes cada vez mais educados, cada vez mais instruídos neste assunto e que se tornaram até meus parceiros. Já faço isto há 7 anos, conduzo as pessoas para este negócio e temos parceiros já instruídos neste negócio que partilham os mesmos valores, os mesmos sistema. Portanto, temos que começar por algum lado, há um longo caminho ainda a percorrer, mas eu penso que é uma grande profissão. Claro que haverá sempre maus agentes, não partilho essa opinião, isso é bom, porque os agentes não têm nenhum meios verdadeiramente reais. É fácil para os clubes dizerem que os maus agentes são demasiado bem pagos. Já pensaram porque é que os clubes pagam tanto aos agentes? Será que têm que o fazer? Por vezes pagam somas incalculáveis, mas têm que o fazer? Não iremos pagar-lhe tanto de comissão, vamos pagar-lhe menos. Porquê que os agentes, porquê que às vezes são necessários 5 a 10 agentes? E por que não apenas um? Onde está o gestor? Onde é que está o diretor executivo? Se coloca 3 agentes num único acordo, para onde é que vai este dinheiro? Para onde é que vai este dinheiro? Porque é que um clube pretende pagar? No caso de 1 milhão, paga 5 milhões ao agente sobre um determinado acordo. Será que o clube é estúpido? Será que as pessoas que trabalham lá são estúpidas? Não. Será que podemos abordar esse assunto? Será que isso pode ser abordado, tal como referiu na nossa conversa anterior, através do estabelecimento de uma regra que pudesse ser sancionada, pudesse sancionar em termos de integridade um determinado gestor, para que fosse eventualmente proibido, caso fosse apanhado a ter atuações irregulares? Sem dúvida. Deveria haver uma regulamentação firme e forte para os agentes. Se se portassem mal, deveriam ser punidos. Mas as mesmas regras que precisamos dentro dos clubes são importantes. O diretor desportivo ou o treinador partilha dinheiro com um agente. Deveria ser proibido para toda a vida do futebol. Devia haver uma regulamentação que estipulasse muito bem e levasse a que as pessoas tivessem mais cuidado. Mas não é nada disso que acontece. As pessoas fazem o que quiserem. As pessoas partilham, fazem o que verdadeiramente querem. E assim estão sempre a abanar a bandeira dos maus agentes, mas não é necessário colocá-los num único acordo. Algumas pessoas fazem dinheiro à custa disto. Discussámos um pouco antes este assunto. Estou feliz, estou aqui a sentar. Não tenho nada contra os agentes, porque os agentes podem jogar o seu papel. Tenho aqui 2 bons agentes. Está bem? Esse é um ponto prévio. Estou a dizê-lo com sinceridade. Estou firmemente envolvido em várias negociações, faz parte do processo negocial. Porque se olharmos para o pacote de medidas que têm que ser tomadas, os agentes jogam uma guerra, mas é apenas uma parte dela. É tudo interligado. Se tivermos regulamentação para os agentes e não olhamos para o outro lado, então nunca se chegará a uma conclusão, porque também temos de ter coragem para olhar para o sistema de transferências, o artigo 17, para os advogados que estejam entre nós. Voltando aos agentes, eu estive envolvido na discussão dos agentes durante toda a minha carreira com a FIFA e verificamos que há 2 grandes problemas com os agentes. Primeiro, tem toda a razão. O que acontece é que a razão que leva a que não haja autorizações desde 2012 é que eu estive no grupo de trabalho onde tínhamos toda a gente junta.
representantes dos clubes, das federações, todos. E foi a última reunião, e durante a última reunião dissemos, eu vou dar-vos alguns exemplos, e não sei se concordarão, um agente não pode ser um agente do clube que compra, do clube que serve e do jogador. Há um conflito de interesses aqui. Na minha opinião, vocês ou são um agente do jogador, ou do clube que vende, ou do clube que pretende adquirir o jogador. Tomando tudo isto em consideração, tivemos esta regulamentação. E no último minuto, não vou falar em nomes, um dos representantes de topo de um determinado clube disse, lamento, mas ele não disse nada, mas no final da reunião eu disse, peço desculpa, mas tenho que dizer o seguinte, não, nós não vamos concordar mais com o que fizeram nos últimos 3 anos. Porque nós, o clube, nós pagamos ao agente o que era necessário para obter o jogador. Foi essa a razão pela qual já não há qualquer tipo de regulamentação. Também concordo totalmente consigo que a regulamentação, para responder à sua pergunta, o regulamento tem que voltar e trabalhamos muito sobre isso. Mas não é o único problema. Voltando à sua pergunta, concordo totalmente que um agente, mas também todas as pessoas envolvidas por parte dos clubes, mas também os jogadores, têm que compreender e perceber o que significa quando assinam um contrato com um clube e também o que significa quando assinam um contrato com um agente. Assim sendo, estou bastante otimista que iremos saber abordar o problema, porque isto é verdadeiramente ridículo. Toda a gente no mundo pode fazer dinheiro, porque mesmo no meu país, na Holanda, onde tudo está muito bem feito, pessoas com 16 anos estão a assinar com pessoas que nunca estiveram envolvidas no mundo do futebol e os respectivos, e dão aos respectivos pais uma motocicleta ou um carro ou dinheiro e depois têm que assinar. No Brasil esse. Ou frigoríficos. Um novo modelo que é comprar representação. The agent of the agent. The agent of the agent. Isso é uma coisa que tem existido muito. Alguns agentes assinam com jogadores jovens e, passado um tempo, vão a outros agentes para vender uma procuração, que é uma coisa mesmo louca, quer dizer, uma absurda, porque a representação de um jogador, para mim, é uma responsabilidade, é uma confiança, é um trabalho que se compromete tanto a gente quanto o jogador, ainda mais quando estamos a falar de jogadores jovens, sem nenhuma instrução, sem nenhum conhecimento, principalmente, infelizmente, para nós, de um país que temos alguns problemas sociais, vários, né? Muitos despreparados em todos os níveis, jogadores que não sabem nem como se abre uma conta, uma série de coisas. E, infelizmente, pelo fato de não haver uma regulamentação mínima e controlada, de alguma forma, alguns agentes acabam se tornando agentes dos jogadores jovens, com algum potencial. Depois de um tempo, se os jogadores acabam por ter algum sucesso, ok, vamos ao outro lado, vendemos, ou deixamos eles sem o mínimo de estrutura, né? Acho que é igualmente importante enfatizar é que houve algo que não foi dito, mas havia o risco da FIFA não ter já jurisdição em relação às necessidades e às denúncias dos jogadores, porque eu não concordo com o termo de regulamentação. Na verdade, não há nenhuma regulamentação centralizada. Porque nós, no Brasil, por exemplo, o clube só recebe esse fardo. Portanto, se nós, no Brasil, estivermos a ligar com alguém não licenciado perante um agente CBS, o clube será sancionado. Mas, por outro lado, o agente não lhe será garantido o direito de ir e processar o jogador ou o clube. Portanto, o sistema está fragmentado e isto é algo extraordinário. Pode comentar, é uma loucura. Se perceberem que no último dia determinada janela de transferência no Brasil, se for um agente inglês e quer fazer um acordo no Brasil e quer receber algum montante de um clube brasileiro, o clube apenas pode envolver-se se houver registro no CBS. Se for chinês ou inglês,
como poderá conseguir esse registro no último dia? Portanto, o sistema não funciona para ninguém. Os agentes têm que se proteger. Vamos agora avançar um pouco deste assunto tão pesado e avançar um pouco para a área que exploramos um pouco com o Steve, a capacidade específica dos clubes de Primeira Liga de reter os jogadores. Como é que, de que modo é que as finanças jogam um papel aqui importante para delimitar, por exemplo, o Fabinho foi anunciado que seria comprado pelo Real Madrid. Havia este receio que ele não fosse substituído. O Real Madrid, por outro lado, já tinha alcançado o limite de gastos, para mais gastos. Como é que estas circunstâncias e regras jogam para determinar se o Fabinho vai ou não, ou se o Neymar sai ou não do PSG? Como é que tal pesa na carreira de transferências? Penso que todos concordamos que as finanças jogam um papel extremamente importante e mudaram completamente a paisagem em questão. Há clubes como o Sheik ou alguém que fez dinheiro no petróleo a jogar de cada vez mais dinheiro para dentro do clube e comprando cada vez mais jogadores. Por isso é que se torna necessário ter algo mais equitativo e justo. Não está relacionado com a capacidade de um clube de gerar receitas. Está relacionado com... Perdão. Está relacionado, corrige o orador. Durante um período de 3 anos dizem-nos quanto é que isso tem a ver com sustentabilidade. Correto. Mesmo que haja muito dinheiro a ser jorrado, é necessário compensar. Perdão, só pode perder 30 milhões, pode perder 60 este ano, mas depois há acumulação. No total, é assim. Isto significa, tal como verificamos no relatório, nesta transformação, os clubes de topo têm que se habituar a vender os jogadores. E isto, tal como referi anteriormente, vendo o Barcelona, a Juventus, o Real Madrid, Chelsea, e dos 10 que mais vendem, há toda uma transformação. Sabe, o Barcelona que queria trazer o Neymar, não conseguiram, pois não houve libertação do Medvedev, ou continha, mas já estava, enfim, mudou completamente a paisagem e mudou para melhor. É uma boa regulamentação a este respeito. Em relação à forma como regular os agentes, o mercado, eu penso que não há nenhuma forma de o fazer. Já tentámos regular os TPOs, as pessoas que tentaram trabalhar ao contrário. Não se consegue ir ao contrário do que se passa no mercado. Não se pode ir contra a corrente do mercado. Compra-se um jogador, depois, enfim, é necessário um teto, tem que haver um teto por parte das tarifas dos agentes, operar um sistema onde haja transparência e mercado livre. Eu penso, diz o orador, e estávamos a comentá-lo há pouco, penso que o mercado dos agentes está regulado, baseado naquilo que cria a opinião pública. Todos nós, há agentes que fazem de 20 milhões, isto é uma loucura quando o fazem. De repente, vem a regulação para impedir que tal aconteça e depois corta a máxima percentagem que alguém pode realizar num acordo. Não é o mesmo que fazer algo a 10% ou a 20 mil milhões ou a 50 mil milhões. Isto significa que todos os agentes se encontram regulados devido ao abuso. Mas se um grande agente faz um grande acordo, ótimo, mas não se consegue regular contra isto. Não é possível. Posso intervir? Estou em desacordo, com todo o respeito, porque um dos elementos que é de grande importância é que nestas regulamentações verificamos que, se não existirem, é ainda pior. É essa a ideia que subjaz da nossa organização. Se estamos a abranger o agente, quando o contrato é assinado
e o jogador tem que assinar o contrato com o clube, o agente tem que assinar também o contrato. No contrato, também tem de mencionar o montante, a tarifa que é paga ao agente. E a ideia da FIFA consiste em que, devido ao sistema TMS, a ideia é que todo o dinheiro da soma de transferências, a tarifa do agente, tem que ir abordada pelo TMS. Há muito trabalho aqui a considerar. Significa que a FIFA, em termos de transferências internacionais, pode seguir o fluxo do dinheiro. E este é agora o segundo ponto. Se também o fizerem de forma obrigatória, e eu sou a favor, a nível nacional, em termos das transferências nacionais, também será necessário fazê-lo através do sistema TMS a nível nacional, e eu quero ver se tal não terá efeito. Primeiro, o jogador é o único montante. Eu penso que há aqui um aspecto a considerar. O que se passa, então, se for tudo feito de acordo com o sistema TMS, o presidente dos clubes vai dar dinheiro líquido, em numerário, debaixo da mesa. Acho que temos que ter medo disso, então temos de deixar de jogar futebol. Portanto, há uma crença muito firme de que, pelo menos em relação a 85% ou 90%, em termos de 90% das situações, podemos criar um sistema em que teremos os agentes de forma aberta. E se o jogador estiver feliz em concordar com esse teto, o problema com o teto é que eu não acho normal que, a partir dos 6 mil milhões em transferências, já este ano, 1.000 milhões, nos últimos 5, saia do futebol. Porque é essa a parte que diz respeito ao agente. Tem que haver, na minha opinião, tem que haver padrões de conduta. Não é normal que, se um jogador estiver a ganhar 1 milhão, o agente também obtenha 1 milhão. É possível fazer muito mais, mas eu concordo. Eu penso que transparência será a chave, mais do que o teto a considerar. Se houver transparência, o escrutínio da opinião pública e dos jogadores e dos clubes vai automaticamente fazer com que decresça o montante, porque apenas temos conversa de bastidores. Estamos quase na hora. Vou dar a palavra a cada um de vós para uma última nota à vossa escolha. Pronto, 1 minuto, tem a palavra. Em relação ao teto para os agentes, gostaria apenas de, muito brevemente, falar do seguinte. Podemos estabelecer um teto, mas isto é o que gera competição. Eu penso que alguns agentes estariam contra. Estabelecer um teto, podemos fazer 1000 regulações, mas se não educarmos as pessoas dentro do negócio, não ajuda, porque estas pessoas vão sempre levar a sua avante debaixo da mesa. É muito fácil fazê-lo. Portanto, eu penso que nós podemos fazer o máximo de regulações que desejemos, podemos tentar mudar, é o mesmo que o TPO, assim que for proibido, encontrarão outras formas, comprando ações dos clubes de futebol, enfim, há 1000 maneiras de contornar o problema. Portanto, a base está nas pessoas em si, na educação das pessoas, dentro do clube, dentro e fora. Se não lhes dermos uma base educativa, um sistema, uma estrutura, podemos regular tudo o que quisermos com tetos, que nunca ajudará. Se realmente se estabelecerem um teto 3% para os agentes, isso vai lesar os novos agentes que estão a chegar ao negócio. Assim, se o nível financeiro for muito elevado, podemos estabelecer um teto, mas não devemos fazê-lo se alguém começar com um agente amanhã, 3% de 10 mil. Pode sobreviver assim como agente, mas eu mantê-lo-ia aumentado, mas, enfim, senão não estaria bem representado, porque não vai poder sustentar um bom profissional para o fazer. Deco. Dinheiro, muitas coisas, esquece muito sobre os jogadores, né? Fala-se pouco sobre isso. Nós estamos num mercado, como nós sabemos, Portugal é um mercado de visibilidade. A média salarial dos clubes da primeira divisão, tirando os 3 grandes, mais uns 2, estamos a falar de 5, 6 mil euros. Como é que se ganha comissões sobre isso? Quer dizer, nós, se não ajudarmos os jogadores a que eles consigam por
por outro nível, é quase impossível viver e ver do agenciamento em Portugal. Mas se faz um grande trabalho, porque no fundo sempre se discute muito dinheiro, isso, mas esquece do jogador, né? E eu acho que nós temos que esquecer todos os números, tudo isso é muito bonito, falamos com os times, mas para mim o principal, enquanto ex-jogador, são os jogadores. E há muita discussão sobre isso, há os ex-jogadores que muitos estão sem condições financeiras, há muita discussão, e eu acho que ainda há muito trabalho. Se nós focarmos nos jogadores, eu acho que tudo isso se resolve. Obrigado. Steve. I will just say Quero dizer algo que ainda é algo difícil de implementar, tem a ver também com a regulamentação de impostos, a regulamentação tributária. Portanto, é difícil. O facto é que os jogadores têm que perceber que eles é que têm que pagar aos agentes, os jogadores. Os clubes podem queixar-se, mas é necessário pagar ao agente daquele jogador. Quando esse agente trabalha, é para o jogador e não para o clube. Portanto, por que é que um clube iria pagar uma comissão a um agente? Talvez porque queiram livrar-se de um jogador e, sim, querem arranjar uma oferta no mercado. Querem que, enfim, é justo, trazem uma oferta, pagam uma comissão, mas a questão de maior monta ou mais difícil tem a ver com quão difícil é conseguir que os jogadores compreendam que isto é um serviço que os agentes lhes estão a prestar e assumem, tomam como garantido que não têm que pagar-lhes. Portanto, haverá sempre... Temos que fazer com que os jogadores compreendam que eles é que têm que pagar uma comissão e depois outra gente vai aparecer e diz, não, eu faço gratuitamente. Isto pode acontecer. Muda quando se muda de clube. Por exemplo, devido a razões tributárias, claro que há sempre esta questão, quando o clube trabalha, paga ao agente em nome do jogador, a partir da sua remuneração, e então o jogador tem que ser tributado sobre isso. Tenho visto casos em que como clube em que dizem não vou pagar a comissão do agente, vou aumentar o salário do jogador para que o jogador possa então pagar a comissão devido ao agente. Um ano mais tarde, o jogador esqueceu que parte do seu salário era para o agente e quando tentam receber o seu dinheiro, há outra gente já na fila a dizer não é preciso fazer nada disso, eu falo-ia gratuitamente. Portanto, os agentes colocando direitos das receitas de imagem nas empresas e depois já não os fornecem aos jogadores. Há toda uma criatividade infinita a este nível. As suas palavras finais, muito rapidamente. Espero verdadeiramente, como representante da FIFA, no próximo ano, a representação dos jogadores, no próximo ano, a UEFA, a FIFA, este ano, as ligas e, claro, os jogadores, que consigamos encontrar uma solução para o pacote de medidas que inclua os agentes, de modo a que possamos, pelo menos, fazer com o novo pacote de medidas, de modo a que possamos salvaguardar o futuro do futebol profissional, não só em 5 países, mas também em todo o mundo. Não só na Europa, mas também na Ásia, em África e, claro, na América. É isso que eu espero e é isso que eu realmente procuro fazer com os colegas. Procuro dar o meu melhor para salvaguardar o futuro do futebol profissional. Viagem por todo o mundo e sei que é o desporto mais popular a nível mundial. Todos temos verdadeiramente uma responsabilidade de salvaguardar a próxima geração e a outra que se lhe seguir. Larry, seria a primeira vez que eu terminaria a horas, mas como és o meu patrão, posso dar 5 minutos à audiência para algumas questões? 10? Muito bem. Há 2 microfones. Thank you. Emmanuel, your table is tomorrow. I know it is. So, no, I'm kidding. it is. Just A tua mesa amanhã, estou a brincar. Apenas uma nota breve para exprimir o agrado à Socrex para
por ter realçado este tema. Fico sempre espantado o facto de estamos ano após ano a debater as mesmas coisas e chegar às mesmas conclusões. Eu não me lembro as inúmeras vezes que eu debati isto, eu representei as ligas e tu os sindicatos, estivemos tão perto de chegar a um acordo para a regulamentação, mas os clubes queriam um passe para tudo, a lei da selva, e isso não foi aceito. E, claro, isto não foi aceito pela FIFA também. A regulamentação e licenças dos agentes são argumentáveis. O mesmo argumento que eu já tenho utilizado há 10, 15 anos estão em cima da mesa ainda. E porquê? Porque não temos isso. Estes custos. Tem sido uma voz sozinha. Não há ninguém que não esteja a favor de integridade financeira. Estamos na altura de não continuar com isto, mas pôr as palavras em prática. Olá, Mário de Morgan Sports e anteriormente no Conselho da FIFA. Tenho uma pergunta para o Theo. Em relação ao artigo 17, a última alteração do artigo 17 permitia basicamente que um clube determinasse quando pagava ao terminar um contrato, ao rescindir um contrato. O artigo 17 permite ao clube prever quanto é que vão pagar no caso de rescindir o contrato. Sem justa causa, não funciona da mesma forma para o jogador. Um jogador não pode saber quanto é que vão ter que pagar ao clube no caso de quererem rescindir o contrato. E sabemos que estas taxas de transferência é a compensação para o novo clube do anterior clube para uma rescisão antecipada. Isso é que é a taxa de transferência. Portanto, a chave para arranjar o sistema é o artigo 17. Se um clube pudesse dizer o jogador pode pagar o resto do contrato e depois está livre. Portanto, podem prever quanto é que têm de pagar ao clube anterior para ter um jogador. Portanto, o artigo 17 é discriminatório para os jogadores e na agenda da FIFA há espaço para o artigo 17 determinar quanto é que o clube tem de pagar para estar liberto do contrato. Bem, parece que tenho aqui um apoiante. Bem, em primeiro lugar, preciso da tua morada, porque podes juntar-te à nossa organização, porque isto é uma pergunta muito pertinente. Eu posso dizer que os agentes, claro, mas é a maior frustração dos jogadores, no geral, para encurtar isto, porque a pergunta é muito boa. É ridículo que, quando um clube se queira livrar de um jogador, o clube pode, por causa do facto de o jogador não estar à altura, tem de pagar o remanescente do contrato. Se um jogador está à espera até ao final do contrato porque quer ir para outro clube, depois do caso Bosman, isso é normal para qualquer empregado já agora. E, então não vai jogar. Mas o que toda a gente se esquece e que não é discutível com os clubes é que o que está a acontecer quando um jogador, eu não vou entrar em pormenores, mas tem um contrato e quer sair do período de estabilidade, temos um contrato de 5 anos, após 3 anos, de acordo com as regras, no final da época, está livre. E a gente pode dizer, bem, isso vai mudar também. Bem, e se o jogador quiser rescindir o seu contrato, temos vários exemplos. Então o clube está a telefonar a outro clube que detém. Dou-vos o exemplo, o Chelsea telefona ao Vitesse, porque eles detêm o Vitesse. E a única coisa que têm de fazer é dizer: dá-me o valor comercial, o que estão a utilizar é o valor comercial do jogador. Portanto, não há nenhum jogador, depois da jurisprudência do recurso do Tribunal Arbitral, que tem uma opinião totalmente diferente
mas com o caso é assim. Não há nenhum jogador, depois da jurisprudência, eu não vou mencionar os casos, que um jogador tenha a possibilidade de sair, porque podem. Portanto, um jogador nunca pode sair de um clube depois do período de estabilidade, porque ninguém sabe qual é o valor. E, geralmente, isso faz parte das negociações. Nós temos de encontrar uma solução para isso. Que um jogador não tem a ver com... Ele pode deixar o clube pelo valor remanescente, mas há fronteiras entre as quais o jogador e o clube adquirente... porque o clube vai adquirir um jogador e não sabe o valor dele. Eu não vou comprar o teu carro se nunca vi o teu carro, por exemplo. Portanto, isso é uma das maiores questões nas negociações e também vai ser a mais difícil. Apenas mais uma pergunta e depois acabou. Musazdin, economista desportivo. Estamos sempre a ver os agentes como o único problema no mercado e que estão a criar uma crise no mercado, olhando para o mercado desde há 10 anos até agora e olhando para todas as transferências, há um tipo de inflação criada pelas superestrelas dos principais clubes. E por que é que estamos sempre a apontar dedos para os agentes e não no comportamento dos clubes e os pedidos das superestrelas? É o efeito dos clubes, dos agentes ou dos jogadores? Bem, eu quero defender o painel. Eu creio que tornamos claro que temos problemas em todas as áreas. Eu posso dizer que a parte mais fraca que contribui para isso são os jogadores em geral. Do meu ponto de vista humilde, mas temos problemas com os agentes, temos agentes bons e maus, temos clubes bons e maus, e os dirigentes, claro. E eu creio que esquecemos de mencionar algo que, se calhar, vai ser debatido no nosso painel amanhã, Manuel, que é sobre a responsabilização dos corpos sociais. Portanto, tornamos claro que não é apenas um lado, não estamos a culpar um agente em si, não é bom ou mau, por natureza, do meu ponto de vista, pode ser bom, pode ser mau, pode agir, se tiver mais espaço para agir, porque o clube lhe dá esse espaço, ou ao jogador, então pode ter ações menos boas. Para sintetizar, nós não culpamos nem um segmento nem outro. Eu peço desculpa, eu não estou a defender qualquer das partes, mas eu, de um ponto de vista econométrico, como investigador, eu trabalho com dados, com análises, o efeito fixo dos clubes é muito mais alto do que o efeito dos agentes, de acordo com um estudo que vai ser publicado daqui a breve. Mas como já dissemos agora aqui, o clube geralmente não precisa de arranjar um agente por causa dos negócios mais cinzentos. Portanto, eu concordo contigo. Não sei se quer partilhar alguma coisa. Bem, eu concordo inteiramente. Nós falamos demasiado dos agentes, mas olhando para todas as medidas do pacote, não podemos negar, e podemos falar ainda mais sobre as estatísticas, que agora nós vemos o grande problema que os principais clubes recebem uma posição onde, de facto, tem uma posição muito forte. Eu não tenho nada contra os principais clubes que estavam no fundo da competição, mas no mercado de transferências, tem razão, os dados provam que eles estão agora numa posição que lhes permitem fazer tudo. Dou-vos um exemplo. Há um clube pequeno como o Ajax, relativamente, tem uma temporada bastante boa e pela primeira vez em 10 anos fazem muito dinheiro porque tem 2 jogadores muito talentosos e venderam-nos. Mas na Holanda, nas outras competições, todos os outros clubes estão a sofrer. E agora também, ainda bem, pelo Ajax, que tem este dinheiro, mas já não tem os melhores jogadores. Portanto, todos os melhores jogadores a jogar com 5 clubes, ou 6 ou 7, destruíram o mercado e destruíram a integridade do futebol. Portanto, tem razão. Há muito mais. É mais fácil especular. É uma área livre para especular sobre as taxas
dos agentes em relação a salários e taxas de transferência. Eu quero agradecer a todos, aos oradores, mais uma vez, um aplauso e agradecer-vos a todos também pela vossa participação. Muito obrigado.